Sexta-feira e sabadão de pânico aí na extrema-direita. Olha, no próximo vídeo eu vou falar aqui do pânico que o Elon Musk teve aí essa semana, culminando aí numa ligação do Elon Musk para o Gustavo Geyer. O cara mais rico do mundo tá ligando para deputadinho do Brasil, desesperado, perguntando o que fazer. Esse é o nível que tá. Mas vamos falar agora aqui do julgamento do Supremo Tribunal Federal, que, segundo o Procurador-Geral da República, vai abrir caminho para a prisão do Bolsonaro. Quem está acompanhando aqui nas últimas semanas, eu mostrei aqui que o Procurador-Geral da República, o Gustavo Gonê, ele estava dormindo em berço esplêndido e passou a ser criticado por muita gente, não só governistas, mas muita gente que é anti-bolsonarista, pela sua demora em pedir a prisão do Bolsonaro e em fazer as denúncias aí contra o Bolsonaro. Ele já recebeu aí o inquérito da Polícia Federal do caso das joias já faz um mês. E até o momento, nada. O Gonê, via imprensa, falou o seguinte: olha, eu tô esperando duas coisas. Ou uma ou outra. Não precisam ser as duas. Ou uma ou outra coisa. Ou a Polícia Federal acabar o inquérito do golpe de Estado, ou o Supremo Tribunal Federal acabar um julgamento sobre foro privilegiado. Julgamento esse que estava paralisado desde março. Por quê? Porque, diz o Gonê, eu não tenho segurança jurídica para denunciar o Bolsonaro no caso das joias, que é o único caso que está na mão do Gonê hoje. Os outros indiciamentos não chegaram na Procuradoria-Geral da República ou não foram feitos ainda. Aí ele fala, não tenho segurança jurídica porque tem um julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre foro privilegiado, que diz o seguinte: a maioria do STF decidiu já que autoridades que tinham foro privilegiado e não tem mais, porém cometeram crimes durante o seu mandato, e esses crimes têm a ver com o mandato, eles são julgados na esfera com foro privilegiado que eles tinham quando cometeram o crime. Ou seja, do exemplo do próprio Bolsonaro. Ele era presidente da República, ele como presidente cometeu o crime no caso das joias, usou a estrutura da presidência da República, ou seja, é um crime que tem a ver com o mandato dele. Hoje ele não é mais presidente, então ele é julgado no STF porque ele era presidente e tinha foro no STF quando cometeu os crimes. Ok? Ok. Porém, o julgamento não terminou no STF. E pode acontecer alguma reviravolta a qualquer momento, pode ser hoje, amanhã, daqui um ano, daqui 2 anos, e mudar isso. E aí o Gonê faz a denúncia e eles falam, não, mas o Bolsonaro não tinha foro privilegiado, então isso não era para ser feito pela Procuradoria-Geral da República. E tudo é anulado. Então ele falou, ou vocês julgam isso logo, ou eu não tenho como fazer essa denúncia. A segunda hipótese que poderia aí acontecer, caso isso não fosse, é o seguinte: a Polícia Federal indicia o Bolsonaro no caso da tentativa de golpe, e aí esse caso é julgado no STF com foro ou sem foro, porque foi uma tentativa de golpe de Estado, e isso já está decidido que o julgamento é no STF, até que tem aí já mais algumas centenas de terroristas bolsonaristas condenados no STF. Nenhum deles tinha foro privilegiado e todos eles foram julgados no STF porque é golpe. E aí eu vou ligar o caso das joias ao caso aí do golpe de Estado, falar que uma coisa tem a ver com a outra, e aí eu posso pedir a denúncia, fazer a denúncia contra o Bolsonaro nesse caso aí, mas vai demorar bem mais, porque eu vou ter que ligar o caso das joias ao caso do golpe de Estado, e aí eu vou ter que fazer a denúncia dos dois ao mesmo tempo, vai ser uma denúncia só para os dois casos. Então, ou o STF julga aquilo, ou a Polícia Federal acaba aqui, mas nesse caso da Polícia Federal, vai demorar, viu? Vai demorar. Pois bem, o Gonê mandou o recado, eu falei aqui no Plantão Brasil, e 2 dias depois, o Barroso acordou do seu sono em berço esplêndido. O Barroso estava atrasando esse julgamento. O Barroso, na hora de falar, perdeu mané e dar argumento para os bolsonaristas, de dizer que o Brasil é uma ditadura, que o STF é do Lula, etc., o Barroso tá lá, né? Mas na hora de trabalhar, não tava. O julgamento estava paralisado desde março porque o André Mendonça pediu vistas. O André Mendonça tinha 90 dias para entregar o julgamento, ou seja, em junho era para ter recomeçado o julgamento, e o Barroso fingiu que não viu. Deu mais 3 meses, chegou setembro. Setembro ele marcou para ontem, dia 20. E aí começou o desespero do Bolsonaro. Por quê? Porque ontem o André Mendonça foi obrigado a votar, dizendo que, olha, quem cometeu crime durante a época que tinha foro privilegiado não tem que ter foro privilegiado quando for julgado depois. Ou seja, ele deu um voto para dizer que o Bolsonaro deveria ser julgado na primeira instância. Não só o Bolsonaro, qualquer deputado que cometeu crime quando deputado, senadores. Porém, ele fez uma ressalva. E aí é que o Bolsonaro ficou uma fera. Enquanto esse julgamento não acabar,
os julgamentos que estão no Supremo Tribunal Federal devem continuar no Supremo Tribunal Federal, respeitando a maioria do colegiado, já que o colegiado, ou seja, o Supremo Tribunal Federal, já formou maioria nesse tema aí. Ou seja, se alguém pedir vista de novo, se atrasar isso, vamos supor que o Cássio Nunes peça vista, alguma coisa, se atrasar isso aí, enquanto não acabar o julgamento, que continuem no Supremo Tribunal Federal as investigações e os julgamentos aí respectivos. Quer dizer, eu sou contra, mas eu sou a favor. O voto do André Mendonça tem uma contradição, assim, uma hipocrisia gigantesca, porque o André Mendonça, essa semana, ele é relator do caso do Silvio Almeida, né? E aí, do caso de assédio do Silvio Almeida lá contra a Aniele e contra outras pessoas, outras mulheres. Homens também, que teve assédio, segundo aí, com suas denúncias, teve também assédio moral contra homens e assédio sexual contra mulheres. Tá, aí ele diz, não, no caso do Silvio Almeida eu tenho que continuar com a relatoria, viu? A relatoria é minha. Pô, mas ele não tem mais foro privilegiado, ele não é mais ministro. Então, o André Mendonça, ao mesmo tempo, ele diz que, quem cometeu um crime quando tinha foro privilegiado, se não tem mais foro privilegiado, a pessoa não pode mais ser julgada ali, tem que ser julgada na primeira instância. Mas no caso em que eu sou o relator, não. Aí fica comigo mesmo, porque eu quero ser o relator contra um ex-ministro do governo Lula e ficar fazendo um monte de factoide para os bolsonaristas atacarem o governo Lula, porque qualquer coisa que ele faça contra o Silvio Almeida, os bolsonaristas vão culpar quem? O Lula. Então, no caso dos outros aí do Bolsonaro, não, hein? Vamos anular tudo contra ele e jogar para a primeira instância. Mas no caso do ex-ministro do Lula, não, aí sim, fica no STF. Esse é o senhor André Mendonça. Só que agora, quando teve a votação, ele tinha que fazer a ressalva, exatamente para manter o Silvio Almeida sob sua relatoria, para não ficar aquela hipocrisia, né? Aí falou, não, então os julgamentos que já estão na corte, as investigações, que fiquem aqui. Só que a ressalva dele também pega o Bolsonaro. Já tá aí, ó. Deu ruim pro Bolsonaro. Agora o que acontece? Tá aí, sabadão. A expectativa é que durante o dia de hoje e de amanhã, todos os ministros já profiram seu voto e que, no máximo até segunda-feira, esse julgamento acabe. Essa é a expectativa e tá uma pressão gigantesca para cima do Cássio Nunes para que ele não peça vistas. E a aposta lá em Brasília é que ele não vai pedir vistas. Nos últimos julgamentos que tiveram aí envolvendo Bolsonaro, o Cássio Nunes, em todos eles, traiu o Bolsonaro. Teve um habeas corpus que foi pedido preventivamente para o Bolsonaro. Para quem não sabe, habeas corpus é um documento para soltar uma pessoa. Porém, habeas corpus preventivo é para que, caso tenha uma ordem de prisão contra essa pessoa mostra, não, eu tenho habeas corpus, não pode me prender. Então foi pedido um habeas corpus preventivo para o Bolsonaro não ser preso nos casos em que ele está sendo investigado. E o Cássio Nunes negou. Negou e ainda enviou para o plenário, sabendo que no plenário o julgamento ia ser unânime. E aí foi unânime, até o André Mendonça negou o habeas corpus para o Bolsonaro, foi 10-0. No caso, o Alexandre de Moraes não votou, porque ele é o relator aí dos inquéritos contra o Bolsonaro que estavam mencionados, então ele não vota. Ele se declara suspeito na votação, né, porque era contra ele mesmo. Mas os outros 10 votaram a favor do Alexandre e para que, caso seja emitido mandado de prisão contra o Bolsonaro, que ele seja preso mesmo. Então, o que se espera em Brasília é que o Cássio Nunes, talvez ele até vote, faça alguma ressalva e tal, mas que o Cássio Nunes, ele vote aí contra o Bolsonaro e que ele não peça vista. Tem uma coisa, o caso Flávio Bolsonaro das rachadinhas também é impactado por isso, tá? Pelo voto do André Mendonça, se valesse o que é o André Mendonça, o Flávio Bolsonaro hoje, o caso dele voltaria para a primeira instância das rachadinhas, para o juiz Flávio Itabaiana, que é o juiz que mandou prender o Queiroz, mandou prender todo mundo. Lembremos, o Flávio só foi salvo porque ele conseguiu um entendimento no STF de que ele tinha foro privilegiado e que, como o crime lá das rachadinhas tinha a ver com o mandato dele, afinal, ele estava roubando dinheiro público usando os assessores parlamentares dele como deputado, aí ele tinha que ser julgado na segunda instância do Rio de Janeiro, que estava dominada. Aí mudaram 2 dos desembargadores, chegou a ter uma derrota o Flávio Bolsonaro, ele mudou os 2 desembargadores que votaram contra ele, assim que é o Rio de Janeiro, eles mudam, tá ruim, então a gente muda os juízes. E aí ele passou a ter vitórias e conseguiu, até o momento, tá paralisada a investigação e anulou a denúncia contra ele. Foi isso. Mas se
valesse o entendimento do André Mendonça, jogava os casos do Bolsonaro para a primeira instância, o que eu nem diria que seria um desastre não, viu? Na primeira instância, o Bolsonaro tem aí 10 julgamentos contra ele, ia cair em 10 juízes diferentes, e a chance de um desses juízes querer aparecer e fazer fama em cima do Bolsonaro e mandar prender imediatamente é enorme. Inclusive, antes do Bolsonaro sair, ainda não tinha esse entendimento do foro privilegiado, eu falava, olha, quando o Bolsonaro não foi presidente, se os casos dele forem para a primeira instância, são dezenas de investigações, cai num juiz, é um juiz, aí não é mais o Alexandre, é um juiz qualquer de primeira instância, decreta a prisão, acabou pro Bolsonaro. Aí vai chegar outro, vai decretar também, porque é só cair num juiz que não é bolsonarista e que tá querendo aí ir pra cima, e tá cheio. Apesar da maioria do judiciário ser bolsominion, tem muitos aí que não são. Então é isso. Pois bem, no caso, fica no STF aí, esse julgamento aí impactaria também o Flávio Bolsonaro, mas tudo indica que vai ser aí um 10-1 ou um 9-2. Muitos estão curiosos aí pelo voto do Cássio Nunes. Eu não tô, na verdade eu não tô nem um pouco curioso. Mas será que ele vai trair ou não? Para mim é irrelevante, porque a votação vai ser 10-1 ou 9-2, já tem maioria, a maioria já está formada, então nem interessa o voto dos outros, essa é a verdade, não interessa o voto de nenhum dos outros ministros. O importante nesse caso é acabar logo a votação, porque aí sim, isso sendo homologado, que demora alguns dias, o Paulo Gustavo Gonet, procurador-geral da República, já declarou aí que aí sim ele faz a denúncia contra o Bolsonaro no caso das joias, e aí afasta aquela hipótese de ser uma denúncia só, que é uma coisa que eu não quero e que eu explico aqui. Se juntar todos os casos envolvendo o Bolsonaro e juntar isso tudo com golpe de Estado, até a Polícia Federal acabar a investigação de golpe de Estado, da BIM paralela, aí manda tudo para a Procuradoria-Geral da República, aí demora, apesar de ser tudo online, demora o trâmite legal para chegar lá, aí eles deixam de enviar prova, aí a PGR pede as provas, aí envia. Mega processos demoram mais do que processos pequenos para tramitar, até ele ser condenado e tal, vai levar aí, 2026, será? Eu peço aí a sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta, falou!